Então, a questão dos médios de nascença, tá? Então, existem pessoas que já têm, desde a hora que nasce, uma certa capacidade de mediúnica. Isso quer dizer, tem pessoa que praticamente nasce vendo, é evidente. E acho até estranho porque os outros não veem, porque eles... você vê a mãozinha no ar, você vê a criança, o bebezinho conversando com o fantasma, conversando com a parede. Isso. Então nós encontramos algumas crianças que elas veem realmente o espírito e conversam com ele, né? Divaldo, ele fala em suas palestras muitas vezes que ele viu espíritos, alguns o acompanhou na infância, tinha um menino que ficava brincando com ele, e falou também da avó, né? Um dia a avó dele chegou e falou que era avó e deu um recado para a mãe não acreditou, mas depois ele começou a falar coisas, repetindo o que a avó dizia, e a mãe acabou acreditando. Então, Divaldo Pereira Franco, a vida toda ele teve evidência. E muitas pessoas, elas têm evidência na infância, devido à pressão da própria vida, as pessoas vão diminuindo a capacidade mediúnica. Então, existem os médios que eles são naturais, de nascimento, existem aqueles que fazem o desenvolvimento mediúnico. Como a maioria de nós não foi treinado, não foi incentivado a ter a mediunidade na infância, defendo a tese de que nós podemos desenvolver essa mediunidade já na idade adulta. Nada impede. Existe o instrumentista, o músico que de nascença toca piano, toca flauta, toca harpa, não importa o instrumento. Mas quando a pessoa não vem com talento nenhum, ele pode desenvolver. Ele vai pegar aula de piano, ele vai pegar aula de saxofone e com o passar do tempo ele vai desenvolver a capacidade de tocar música. Do mesmo jeito que um músico tem a capacidade de aprender, mesmo não sabendo nada, e desenvolve e se transforma numa pessoa tão boa, ou até melhor do que uma pessoa que já vem com talento de forma natural, o médio também pode se desenvolver. E digo mais, né? O músico só é um bom músico porque em algum momento da vida dele ele treinou, ele se dedicou. Mas espera aí, ele não é um médium, ele não é um músico de nascença? Mas quantas encarnações ele teve para chegar a esse estado de ser músico de nascença? Ele deve ter nascido e morrido várias vezes estudando música. E aí, um dia ele nasceu já com talento. O talento nada mais é do que o fruto do treinamento. Que se não foi naquela vida, foi nas vidas anteriores. A mesma coisa, um médio, para chegar a ser médio, ele teve o desenvolvimento mediúnico dele, se não nessa vida, em outra vida. Tá certo? Então nós temos sim a capacidade de desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso sexto sentido, a nossa intuição. Então a diferença do médio de nascença para o médio que se desenvolveu é justamente a ação do tempo. Todos nós somos médios, quando nos dedicamos mais a esse desenvolvimento, a gente consegue alguma coisa mais rápida. Quando a gente fala de mediunidade, a gente não pode confundir poderes psíquicos com funções fisiológicas. O poder psíquico é como se a pessoa tivesse a capacidade de controlar os pensamentos, de controlar o seu ambiente, vamos pensar assim no super-herói, no X-Men, com o poder da telepatia afetar outra pessoa, afetar a matéria. Isso é um poder psíquico. E outra coisa é função fisiológica. Da fisiologia do nosso corpo. Nós temos pessoas que têm uma capacidade muito grande de força. Um carrega 5 quilos e já está exausto. Outro carrega 50 quilos e não sente nada. Porque o corpo físico dela já é predisposto para carregar aquele peso todo. Tá certo? Então nós temos de ter isso em mente. Muitas vezes a mediunidade nada mais é do que a capacidade maior de produzir energia, no caso ectoplasma, em relação a outra pessoa. Uma pessoa ela está seca de ectoplasma, ela não produz o suficiente, às vezes nem para a própria vida, e outras produzem com abundância. O ectoplasma, ele vem do plasma, do sangue. Nós temos o sangue nosso, que ele é o alimento da vida, a nossa vitalidade. Mas esse sangue, ele tem a capacidade, tem o plasma sanguíneo, ele tem a capacidade de produzir também o ectoplasma, que seria uma substância extraída do plasma que se exterioriza à pessoa, que é capaz de produzir os fenômenos mediúnicos. Lembrando, nós temos duas formas de mediunidade. A mediunidade intelectual e a mediunidade física. Quando a gente fala da mediunidade intelectual, a gente está falando mais da mediunidade ligada à mente, aos pensamentos, à inteligência. E quando a gente fala da mediunidade de efeitos físicos, nós falamos justamente dessa exteriorização dos fluidos magnéticos, ectoplasma, que é capaz de envolver um objeto, fazer com que ele se transporte de um local para outro, fazer com que uma mesa produza ruídos, levite,
Então, quando a gente fala nessa mediunidade mais ostensiva, nós estamos tentando falar da capacidade do médium de exteriorizar o ectoplasma.